Igreja, eu não quero vir aqui para que vocês venham ter medo. Porque o Senhor, Ele é com a igreja. O teu povo, Ele livra, Ele guarda. E vai ser feita a vontade do Senhor. Porque quando o Senhor me deu a visão, eu falei, Senhor, eu não vou te pedir misericórdia. Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo falou para mim, é mister, que isso tudo aconteça. Então, se Ele falou, é mister, que tudo isso aconteça para que se cumpre a minha palavra, eu vou falar, não, Senhor, misericórdia. Não permita isso na terra. Não posso. Não podemos orar e falar, Senhor, não faça. Não, Senhor, tira. Não, Ele não vai tirar. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E antes de ir para o assunto desse vídeo, se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativar as notificações para que você não possa perder nenhum vídeo aqui do canal de Estudos Bíblicos Palavra Revelada. Então vamos para o conteúdo deste... aqui, né, para mais uma vez relatar algo da parte do Senhor, né? Estou com a minha alma muito triste, porque a gente sabe diferenciar, né? A tristeza, né? Quando estamos com a alma abatida, né? Mas não estou com a alma abatida porque estou passando prova, passando luta. Não, eu estou com a tristeza de alma por algo que o Senhor me mostrou esta noite. E foi assim, algo que me entristeceu, mas é para a glória do nome do Senhor, né? É para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu me senti assim, não estou dizendo, igreja, que eu sou um Jeremias, não sou. Eu sou muito pequena, mas muito mais pequena do que Jeremias. Nossa, nem se compara. Eu comecei a pensar assim, o que ele sentiu quando o Senhor vinha ter com ele e falava, né? O que ele tinha que falar para aquele povo, né? Quanto era difícil para Jeremias alertar aquele povo, porque era um povo rebelde, um povo obstinado e duro de coração. E mais a gente tem que fazer aquilo que o Senhor, né, passa para nós fazer. Não podemos guardar para si, né? E primeiramente, igreja, eu vou estar lendo uma palavra para estar dividindo com a igreja aquilo que o Senhor quer que eu divida com a igreja do Senhor. Amém? Que está em João, louvado seja Deus, João capítulo 10. Porque, igreja, quando o Senhor me deu a visão, né, eu estava, para que a igreja entenda, eu estava louvando ao Senhor com a minha filha ontem à noite. A gente anda fazendo umas campanhas em casa, né, porque as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados, então a gente está fazendo em casa mesmo, né, oração, louvor, estamos estudando a palavra, né, a gente já estudamos Apocalipse inteiro, fizemos um estudo, assim, né, lendo e tentando entender o que o Senhor quer dizer naquelas passagens de Apocalipse, né, e onde nós decidimos que nós ia louvar e orar, e nós estávamos louvando a Deus quando o Senhor me deu a visão, para que a igreja entenda. E foi algo assim, igreja, muito forte, né? Eu senti algo muito forte, né, dentro de mim, assim, na minha alma, no meu espírito. E eu chorei muito, 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 muito. E depois eu fui orar, não conseguia orar, eu só chorava. E eu fui dormir muito triste, né? Mas o Senhor sabe o porquê de todas as coisas, amém? E eu pedi uma palavra para o Senhor, que eu falei, Senhor, a gente sabe que muitos não aceitam, muitos não ouvem e nem querem ouvir o que o Senhor manda a gente passar, né? Tipo assim, quem é você para Deus vir falar com você? Quem é você para Deus mostrar? Eu não sou nada. Talvez até por isso, porque eu não sou nada, né? Talvez seja até por isso, porque eu não sou nada, que Ele achou graça em mim. Talvez se eu fosse alguma coisa, Ele não teria achado graça em mim. Amém? E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que eu tenho que falar aquilo que o Senhor me ordena falar. Mas eu sempre peço orientação, né, em oração, em palavra para o Senhor, daquilo que Ele quer falar com a tua igreja. E aí o Senhor me deu essa passagem aqui, esses versículos que está em João capítulo 10, que nos diz assim, e versículo 26 ao 29, que nos diz assim, igreja.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aí o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. O 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E o 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu vou ler mais uma vez. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, quando o Senhor me deu esses versículos, essa palavra, eu entendi assim, igreja, que aqueles que vivem da presença do Senhor como apraz o Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo para testificar, eles crêem. Por quê? Porque sabe que é o Senhor que está falando com eles através da minha pessoa. Porque sabe que é o Espírito Santo de Deus que testifica em nós. Temos o mesmo Senhor, seguimos o mesmo Senhor, vivemos para o mesmo Senhor. Somos ovelha do pasto do Senhor, do aprisco do Senhor. Então assim nós podemos falar e dividir, porque nós sabemos quem fala conosco. Agora aqueles que não recebem, felizmente, são aqueles que não fazem parte desse rebanho. Eles não ouvem a voz do Senhor e não o seguem e não vivem para Ele, infelizmente. Por isso que não recebe aquilo que o Senhor passa para que nós passamos para a igreja. Amém? Aí, igreja, eu também quero contar aqui um sonho que eu tive semana passada, uma revelação da parte do Senhor através de um sonho, que eu estava num lugar, igreja, para que a igreja venha entender, e tinha uma construção muito grande, e eu olhava assim, tinha uma multidão de homens, só que era interessante porque os homens tinham a mesma altura, o mesmo porte físico, era como se fosse assim, vamos supor, um exército, mas não podia ser nenhum mais gordo, nem mais magro, nenhum maior, nenhum menor, todos tinham a mesma estatura. E eu olhava assim, e eles estavam saindo, tinha entregado aquela obra, aquela construção. E aí alguém que falava comigo, tinha alguém ali comigo, e eu falava assim, nossa, mas construiu muito rápido, em 30 dias, né? Falava que era em 30 dias. Aí aquela pessoa, aquela voz que estava do meu lado, que eu não vi quem era, eu só ouvi a voz, falou assim, sim, porque o dono desta obra tem pressa. Falava comigo desta forma. O dono desta obra tem pressa. E ali, igreja, ele me entregava, né, aquela obra, e eu começava a limpar aquela obra. Eu estava ali, jogava água, sabão. A gente sabe que quando termina uma construção, a gente começa, né, a primeira coisa a ser feita é limpar aquela construção, aquela obra. E eu começava a limpar aquela obra, jogava água, jogava sabão, começava a esfregar. Quando eu estava terminando de lavar aquele chão ali, que eu pensava assim, né, agora eu vou voltar secando, né, puxando água e secando. Quando eu olhava para trás, tinha muitas mulheres me ajudando. Mulheres, muitas, eu falo irmã, tinha muitas irmãs me ajudando. Já estava tudo limpo e seco, elas já estavam puxando a água e secando. Todas alegres ali, felizes, né? Aí quando eu olhava assim, eu ficava maravilhada de eu ver que eu não estava sozinha naquela obra. E aí, de repente, eu vi um homem assim, um senhor já de idade, um ancião, assim, sentado. E ele tinha 3 pedras, tinha uma maior, uma média e uma pequena. A maior, ela resplandecia, a pequena também, só que a do meio era fosca, não tinha brilho. E aí, quando eu me direcionava a ele, quando eu via que aquelas pedras, eu ia para o lado dele. E aí eu falava com ele, falava, nossa, que linda. Aí ele falava comigo, né? Eu falava, posso pegar e ver? Ele falava, pode. Aí a grande não, a média não, eu pegava a pequena.
E a pequena eu virava ela assim, ela era que nem, para quem conhece pedras, é que parecia, ela tinha um jogo de cores, que nem a pedra opala. A pedra opala, ela tem um jogo de cores, como se fosse o arco-íris, né? Depende da opala. E ela tinha um jogo de cores, conforme eu girava ela assim, ela refletia, né? Aquele jogo de cores. Aí ele falava assim, eu queria aquela, ele falava assim, não, essa que é a sua. Aí me dava a média. Só que ela era fosca, a maior ela tinha brilho, a menor ela era, né, ela tinha brilho e a do meio era fosca, era jateada. Aí eu pegava assim, eu falava, nossa, mas ela, né, tá feia, tipo assim, né, tá rústica, tá. Aí ele falava, essa aqui é a sua. Aí quando eu levantava a mão assim, eu olhava dentro dela, da pedra. E eu olhava assim, eu via dentro da pedra, né? Ela era por fora, ela era rústica. Só que eu via o interior da pedra. Aí eu falava para ele assim, mas ela é linda. Se ela, depois de lapidá-la, ela vai ficar muito linda. Aí ele falava, então, essa aqui é a sua, para você lapidar. Igreja, o que eu entendi? Esta obra muito grande que o Senhor me entregou, é esta obra aqui. O Senhor confiou a mim, ainda que eu seja pequena. E aquele homem que disse que ele tinha pressa é porque o Senhor está voltando, ele tem pressa. E aquela pedra, igreja, são esses que estão do outro lado, a qual a palavra do Senhor tem alcançado, que precisa se santificar, que precisa ser lapidado, e é de dentro para fora. Porque eu via que dentro a pedra era linda, mas fora ninguém dava nada por ela. Mas quando eu olhava, eu via o interior daquela pedra. E eu falava, ela é linda. Quando lapidar, ela vai ficar muito linda. O Senhor quer uma igreja linda, uma igreja limpa, uma igreja lapidada. E o Senhor confiou essa igreja na minha mão. Ainda que eu seja pequena. Ainda que eu seja muito pequena. Porque eu não vou aqui, igreja, não vou vir aqui para falar mentiras. Não vou aqui para enganar. Eu não vou vir aqui para falar de mim mesma, aquilo que não apraz ao Senhor. Eu venho aqui direcionada pelo meu Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, igreja, eu quero dizer para você, Deus, ele tem algo lindo em nosso meio a fazer. Basta que nós venhamos crer, buscar a face dele. Que ele tem algo para mim e para você. E agora, igreja, eu vou trazer para você o que o Senhor me mostrou na noite passada. A revelação que o Senhor me mostrou na noite passada para a igreja. Louvado seja Deus. Vamos para Mateus. Igreja, outro dia também à noite, o Senhor me deu uma visão. E ele falou, quando eu falar do pecado, né? O que é pecado? Né? Não só falar, isso é pecado. Mas eu ir dentro da palavra e mostrar por que é pecado. Foi muito bonito, igreja. Eu vi uma escada muito grande, um trono, só que eu não vi o Senhor. Só ouvi a voz e ele falava. Quando falar do pecado, vá nas escrituras e fala por que é pecado. E serei contigo. Deus, ele é tremendo, igreja. E aí, igreja, aqui em Mateus 24, versículo 1, eu vou ler, como o Senhor mesmo me ordenou, né? Quando for falar algo, fala dentro da palavra e explica. Embora que essa passagem todos conhecem. Mas é a vontade do Senhor. Amém? O sermão profético, o princípio de dores, que tem a ver com a visão que o Senhor me deu esta noite. E nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhei, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores.
Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Igreja, muito dessas coisas que está aqui já está acontecendo, amém? Peste, guerras e rumores de guerra, quantas guerras já não passamos, né? E rumores, né, que vão ter novas guerras. E quantos falsos mestres, né, quantos falsos Cristo, dizendo ser ele e não é, dizendo e não são. Então tudo já está acontecendo. A gente sabe que já está acontecendo. E vai acontecer ainda mais. Vai intensificar ainda mais. Igreja, eu não quero vir aqui para que vocês venham ter medo. Porque o Senhor, Ele é com a igreja. O teu povo, Ele livra, Ele guarda. E vai ser feita a vontade do Senhor. Porque quando o Senhor me deu a visão, eu falei, Senhor, eu não vou te pedir misericórdia. Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo falou para mim, mister, que isso tudo aconteça. Então, se Ele falou, mister, que tudo isso aconteça para que se cumpre a minha palavra, eu vou falar, não, Senhor, misericórdia. Não permita isso na terra. Não posso. Não podemos orar e falar, Senhor, não faça. Não, Senhor, tira. Não, Ele não vai tirar. O que está determinado, igreja. Passarás os céus, a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela não volta, ela não torna para Ele vazia. Ela vai até aquele a qual lhe é enviado e faz aquilo que apraz ao Senhor. E ali, igreja, enquanto nós louvava, eu ainda falei para minhas filhas assim, hoje nós vamos louvar louvores que a gente sente a presença de Deus no profundo. A gente louva muito o louvor da harpa cristã. Né? Eu gosto muito dos louvores da harpa cristã. E ali a gente foi louvando, igreja, eu fui começando a sentir cada vez mais forte a presença do meu Senhor, mais forte. E de repente o Senhor abriu a minha visão. Porque a gente tem que estar em espírito para louvar também o Senhor. A gente ora, pede para Ele receber o nosso louvor, a nossa adoração e ficar em espírito, em comunhão. Aí, igreja, eu comecei a vir vendo aquele, né? Quando eu comecei a ver na visão, que estava vindo longe, eu tive a impressão que era um monte de cavalo correndo, para que a igreja entenda. Né? E eu comecei ali, né, pelos olhos espirituais, vendo aquela coisa subindo assim, vindo na minha frente. E eu fiquei olhando ali, né, vendo na visão. E ali eu foi vindo. Aí de repente eu comecei a ver como se fossem ervas verdes, né? Igreja, de repente, quando eu vim, era gafanhoto. Mas era muito gafanhoto. Chega a escutar os estralos deles, comendo. Os estralos comendo. E ali, igreja, dentro de mim, deu uma explosão, assim, de um temor muito grande. Muito grande. Uma tristeza, um temor muito grande. Porque ali, quando eu comecei a ver essa situação, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor falava comigo assim, vedes, é mister que isso aconteça. Aí eu pensei assim, Senhor, os gafanhotos vão invadir a terra. E o Senhor disse, não, pragas vão vir sobre a terra ainda mais. E através das pragas, igreja, vai vir a fome. Vai vir a fome. Igreja, eu fiquei muito triste. Muito triste. Porque a gente não pode pedir para o Senhor misericórdia. A gente não pode pedir para o Senhor não permitir isso acontecer. Porque a palavra se cumprindo. Nós temos que preparar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para esses dias maus. Porque eles sobreviverão o mundo.
Igreja, se vocês acham que o coronavírus, essa doença e essa enfermidade é a única coisa que vai passar, ela veio e vem a injeção, não. Virá outras situações, virá outras pragas, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. E o Senhor falava comigo, eu falei, meu Deus, meu Senhor. E Ele falava, não temas. Não temas. Ah, igreja. Só o Senhor sabe como está dentro de mim, sabe? Porque nós somos carne. Nós estamos na terra. E é muito duro certas coisas para nós. Porque nós temos... Então é isso, pessoal, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, e eu vou deixar para você aqui no primeiro link da descrição, como eu costumo deixar em todos os vídeos aqui do canal. Se você gosta de fazer estudos bíblicos mais profundos, eu vou deixar aqui para você uma apostila para você fazer o download. É uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica. Você aprenderá as letras em hebraico e também a traduzir as palavras em hebraico e a cultura da época. Fazendo isso com essa apostila, você vai conseguir fazer estudos bíblicos diferenciados e mais profundos. Utilizando essa apostila, você vai conseguir ter uma interpretação da Bíblia ainda mais ampla. Essa apostila, ela é indispensável para quem gosta de fazer estudos bíblicos. Clica no primeiro link da descrição e faça o download. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.